Meus irmãos, nós temos falado sobre a carta de Efésios e o capítulo 2 da carta de Efésios, nós vimos como ele é dividido. Paulo começa a falar ali dos versículos 1 a 4, os irmãos abram em Efésios 2. Paulo falou ali dos versos 1 a 4, nós já tratamos sobre isso, da condição de todo ser humano. Ele diz que nós estávamos mortos, espiritualmente mortos, em nossos delitos e pecados. Estávamos, e uma característica de quem está morto espiritualmente é que ele vive de acordo com o coração morto dele, com a mente alienada de Deus. Ele vive de acordo com o desejo do coração e com o que ele pensa ser certo. Ele é o padrão dele mesmo e ele está dominado pelo pecado, pelas trevas, e tem seguido isso e achando que isso é liberdade. Paulo falou: vocês estavam mortos, vocês viviam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e vocês eram filhos da ira, como também os demais. Paulo falando aos Efésios. E nós vimos também que a partir do verso 4 tem esse mas, e toda vez que você ler essa expressão mas, essa conjunção, ela está dando uma separação abismal entre uma verdade e outra. Ela está dando um contraste. Paulo tem falando, a situação do ser humano é essa, morto espiritual. Não há como se aproximar de Deus. Não há o que você faça que agrade a Deus, porque o morto não faz nada. O morto não se aproxima de ninguém. O morto não tem reação. E Paulo descreve o nosso estado espiritual como alguém alienado de Deus. Mas a maioria das pessoas nem se dão conta disso. E Paulo diz então, nós estávamos assim, mas Deus, e nós trabalhamos isso, falando que foi unicamente a ação de Deus, não foi mais o homem, não foi mais também Deus ajudou o homem, é só Deus. Mas Deus, e Ele fez isso porque Ele é rico em misericórdia. Não porque Ele viu que nós éramos alguma promessa no futuro. Ele investiu em nós. Não. E porque a Bíblia diz que Ele era rico, Ele é rico em misericórdia, e com muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Ele. E pela graça somos salvos. E Paulo vem falando, não é por obras, para que ninguém se glorie. E Paulo está falando que essa fé, então, é um dom de Deus. Lá, a partir do capítulo 2, verso 8, ele descreve isso. Que pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Então, nós não temos que nos gloriar em nada da salvação. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. A nossa situação era terrível. Se você ler o capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, você vai ver que esse é o quadro da podridão do ser humano sem Deus, que todos nós nascemos assim. Davi disse, eu nasci em pecado. Mas qual pecado? O pecado de Adão. Quando a Bíblia descreve humanidade, quando ela fala humanidade, ela está falando do homem caído. Quando ela fala novo homem, ela está falando da igreja, do que Cristo fez. Então todos nós estávamos em Adão. Quando Adão pecou, ele era o representante da humanidade. E todos nós, a partir de lá, nascemos em pecado. E a Bíblia diz que pela morte, pelo pecado entrou a morte. Por que todos nós morremos? É um resultado do pecado. Por que nós sofremos? Por que nós morremos? Porque nós estamos alienados de Deus. Esse é o salário do pecado. Então Paulo está falando, vocês eram assim, mas Deus fez isso em vocês, para vocês. Deu vida, regenerou. Lá no capítulo 1, nós já vemos o hino de louvor que Paulo fala. O que Deus fez em Cristo? Remissão de pecados, predestinação, eleição, remissão, tudo em Cristo. Depois ele trabalha, mas vocês estavam mortos. Mas Deus é rico em misericórdia. E aí no verso 11 e 12, que foi a última vez que nós falamos, Paulo volta a essa questão, ele fala assim, lembrai-vos de quem vocês eram. Não fique agora se gabando, salvo como se fosse um grito de orgulho, salvos pela graça, eu fui salvo pela graça, você não foi, eu fui salvo. Paulo está falando assim, lembra de quem vocês eram. Vocês eram gentios, vocês não faziam parte do plano de Deus inicial lá, que é o plano único de Deus. Vocês não eram judeus, vocês estavam sem Deus no mundo, sem esperança, alienados das promessas de Deus. Vocês eram ateus. Lembrem de quem vocês eram. E nós tratamos isso, a importância de nós olharmos para trás, não com saudosismo, não para ficar ou em depressão ou em orgulho,
mas é para nós lembrarmos, olha quem nós éramos, para vermos o que Deus fez, o que só Ele pode fazer. O verso 11 e 12 trabalha isso, lembrai-vos de quem vocês eram, e lembrem de que Cristo fez. Diz lá, portanto, lembrai-vos, vocês eram gentios da carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Naquele tempo, e Paulo descreve, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é outro quadro que Paulo traz para nós lembrarmos. E agora, o texto de hoje, eu quero falar com a graça de Deus só o verso 13, só entre aspas, porque o verso 13, meus irmãos, é um compêndio do Evangelho. É um versículo que traz muitas riquezas do Evangelho. E se nós, pela graça de Deus, compreendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós seremos muito edificados pela palavra. O texto de hoje é Efésios 2:13. Dentro desse pano de fundo que eu fiz rapidamente para os irmãos, Paulo agora então fala no verso 13. Então Paulo está falando que vocês estavam sem Deus no mundo, sem nada, mas ele traz um outro mas aqui, como ele fez no verso 4. Ele fala, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo agora está dizendo que Deus, unicamente pela graça de Deus, Paulo está dando outro ensinamento para nós, que só Deus que fez isso, como se ele já não bastasse o que ele falou no verso 4. E agora o Espírito Santo, sabendo da nossa inclinação de querer achar algum mérito em nós, de querer apresentar alguma coisa diante de Deus, Paulo falou, não, mas agora, em Cristo Jesus, Paulo já tinha falado isso no capítulo 1, as bênçãos que Deus fez em Cristo Jesus, não há nada fora de Cristo. Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus, e Paulo vai falar desse evangelho maravilhoso. Se nós compreendermos, meus irmãos, essa verdade do evangelho, que em Cristo a nossa condição mudou, nós que estávamos mortos, separados, sem esperança, a reversão que Deus fez em Cristo na cruz pelas nossas vidas, isso é motivo de nós exaltarmos a Deus todos os dias. E Paulo diz que se nós compreendermos isso, nós estamos compreendendo muitas coisas. Vamos ler, olha o que esse pensamento diz. Somente quando compreendemos nossa condição natural, sem Cristo, sem esperança, mortos espiritualmente, é que percebemos quão maravilhoso é que alguém seja cristão. Afinal de contas, o admirável é, não que muitos não são cristãos, o admirável é que alguém seja cristão. Nada explica isso a não ser o poder de Deus em Cristo. Somente quando captamos isso, quando nos damos conta do que o homem é por natureza, quando nos damos conta do que ele é em consequência do pecado. Então, o que nos admira não é que alguém não seja, é que alguém seja. Porque todos nós nascemos escravos do pecado, alienados de Deus. Se Deus não nos buscasse, nós nem desejo e nem condições teríamos de buscá-lo. Nós estávamos mortos, perdidos. E uma vez, conta que Spurgeon estava pregando sobre aquele texto de Romanos 9, Esaú e Jacó, e está falando que Deus aceitou Jacó e rejeitou Esaú, e ele terminou de pregar, uma irmã chegou nele e falou assim, pastor, eu não entendo como que Deus rejeitou Esaú. E ele falou assim, eu não entendo como que Deus amou Jacó, porque era para rejeitar os dois. Então a nossa perspectiva é que nós passamos de um pressuposto que nós merecemos alguma coisa. Mas na verdade a nossa condição é terrível e Deus não precisava salvar-nos para ser o que Ele é. Então o amor de Deus mostra, o poder de Deus mostra em resgatar pessoas que estavam alienadas dele, perdidas em seus delitos e pecados. Se nós compreendermos isso, nós compreendemos a grandeza da salvação que Cristo fez na nossa vida. Nós não temos nos que nos orgulharmos, no que tentar achar alguma coisa em nós que foi por isso que Cristo me escolheu, foi por isso que eu fui salvo. Olhe só para a cruz, meus irmãos. Nós só vamos encontrar em nós motivos para Deus se afastar cada vez mais de nós. Não há em nós. Paulo diz lá em Gálatas 6,4, longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, que era tremendamente usado, o Flávio falou isso do perigo das pessoas se orgulharem
E Paulo tinha essa percepção: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo que Cristo fez por mim, de forma imerecida. Então esse versículo 13 resume a verdade do Evangelho. Ele é um evangelho condensado, é a própria essência da mensagem cristã. Uma mensagem, esse mais, nos traz esperança, mas agora em Cristo. Nós que estávamos alienados, perdidos, afastados de Deus, em Cristo Jesus, nós vamos ver no decorrer dessa passagem e nas outras oportunidades os benefícios que Deus nos deu em Cristo. Antes nós estávamos mortos, sem esperança, sem Deus no mundo, e agora os benefícios, que nós temos paz, fomos feitos família de Deus, somos um em Cristo. Então, o contraste entre a diferença do não cristão e do cristão não é somente questão de comportamento, meus irmãos, é questão de posição. Agora nós estamos em Cristo. Não é que agora eu faço uma coisa que eu não fazia antes. Agora eu vou na igreja, antes eu não ia. Agora eu leio a Bíblia. Agora é uma questão de posição. Antes nós estávamos em Adão, ou seja, mortos em nossos delitos de pecado. Mas pela fé que Deus nos deu, agora nós estamos em Cristo. E Thomas Watson, um puritano, ele diz assim: toda a humanidade está pendurada em dois homens, um em Adão ou em Cristo. Se você ler Romanos 5, de 12 a 21, Paulo vai falar sobre isso. Ou em Adão ainda, no velho homem, em pecado, ou em Cristo, sendo uma nova criatura pela graça de Deus. Então Paulo não tinha no que se orgulhar. Ou nós estamos sem Cristo, ou nós estamos em Cristo. Há quem diga que Paulo estava dando tanta ênfase porque os efésios viviam vidas gentias, em pecado, em idolatrias, e as pessoas falam assim: mas não é o meu caso. Tem gente que vive aí na imoralidade, tem gente que está aprontando mesmo, mas eu não. Eu nasci numa família melhor, eu tenho boas práticas, boas obras, aquela história de nascer na igreja, sou membro fundador da igreja. Meu pai era isso, meu avô era aquilo, e eu ajudei, eu que fiz os bancos, eu que martelei aquele prego, a gente começa a se agarrar em coisas. E a gente não entende que a questão não é no que eu estou fazendo, é a questão de posição. Eu posso fazer tudo isso e estar em Adão ainda morto, em meus delitos e pecados. Mas eles argumentam: isso não é o meu caso. Eu sempre fui correto, paguei minhas contas, eu tenho uma família, ninguém pode acusar de eu ser uma pessoa imoral, e você começa a se gabar disso. Mas a Bíblia diz em Romanos 3, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Isso está falando de quem? De todos nós, meus irmãos. Não há quem busque a Deus, você não buscava a Deus e nem eu. A Bíblia diz em 1 João que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso culto é uma resposta do que Deus mesmo produz em nós. Toda a nossa vida é uma resposta do que Deus sempre fez primeiro em nós. Quando Adão e Eva pecaram, foi Adão que foi atrás de Deus? Ou foi Deus que foi atrás de Adão? Foi Deus que foi atrás do homem. Sempre Deus quem faz tudo primeiro. Então nós vemos na Bíblia que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Nós estávamos longe, alienados, mas agora nós somos aproximados, meus irmãos. Paulo não diz que nós nos aproximamos de Deus. Paulo não diz: vocês se aproximaram de Deus, mas ele diz: vós fostes aproximados. Foi alguma coisa que fizeram por nós e em nós. Ninguém se aproximou de Deus por conta própria. Isso tem que ficar bem claro. Porque a mensagem que se prega muitas vezes aí é que o homem está desesperado em busca de Deus. É o homem que bate na porta de Deus. É o homem que tem interesse e Deus parece que não quer. E o homem acaba sendo bom nos seus desejos. Mas a Bíblia diz o contrário. Não há um justo, não há quem faça o bem. Não há quem ame a Deus. Não foi nós que nos aproximamos de Deus. Foi Deus que nos aproximou em Cristo. Paulo não diz: mas agora nós melhoramos, agora nós progredimos, agora nós estamos vivendo um pouco melhor. Ele não diz isso, ele diz: agora vocês foram aproximados pelo sangue. Agora vocês foram perdoados, agora vocês podem chamar Deus de Pai. Você sabe o que é você poder chamar Deus de Pai? Você era filho da ira, agora a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. Isso passa tão batido na nossa mente, meus irmãos.
que nós somos feitos filhos de Deus. Dá a impressão que já era assim mesmo. E era assim? Não era, meus irmãos. A nossa condição era terrível. É uma questão de posição. E eu peguei até um exemplo, é simples, obviamente, não dá para comparar, mas só para nós entendermos. Para nós entendermos que agora é uma questão de posição. Esse exemplo não é meu, eu peguei de um livro do Martin Lloyd-Jones. Ele diz assim, considerem o estado civil de alguém. Pensar num homem que se casou. Até ontem ele era solteiro, agora ele é um homem casado. Mudou. Só de você falar assim, agora ele é casado, mudou a condição dele, ou seja, ele não pode mais jogar bola, não é isso. Agora tem louça para lavar, agora. Mas é questão de posição. Até então ele era solteiro, agora ele é um homem casado. E tudo está implícito nisso. Agora a vida dele mudou. E graças a Deus para melhor. Porque o casamento é ideia de Deus, é um projeto de Deus, não é um castigo para o homem. Ele foi instituído antes da queda. Não foi fruto da queda, vocês pegaram, eu vou fazer vocês casar. Não foi antes. É bênção de Deus. Deus instituiu para que nós expressássemos a realidade dele e da igreja. Então, é uma bênção de Deus. Agora, a questão agora não é o que ele fazia antes, é que agora ele é casado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a questão nossa como cristão não é assim, agora eu não posso mais fazer isso, é porque agora eu estou em Cristo, a minha situação mudou, perante a lei de Deus mudou. Antes eu era um perdido, agora eu sou um filho de Deus. Não importa como nós vivíamos, Deus pagou os nossos pecados. Você não fez nada para ser salvo. O antes tem suas próprias implicações e o agora também tem suas próprias implicações, porque se você está em Cristo, você vai expressar o caráter de Cristo. A velha vida, Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, nós somos feitos novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Deus salva alguém, Ele regenera, a pessoa não permanece a mesma. Começa a aparecer nela um desejo por Deus, uma transformação no caráter por Cristo. O fruto do Espírito, que não é nosso, é do Espírito, quanto mais nós nos enchemos, mais ele vai aparecer na nossa vida. Não é só questão que antes eu não ia na igreja, agora eu vou. É questão de posição. Agora eu tenho uma vida que eu não tinha. Eu tenho um novo coração que eu não tinha, uma nova disposição, uma nova mente, uma cosmovisão de mundo diferente. Antes eu rejeitava Cristo. Agora eu sou filho de Deus, agora eu consigo compreender a Deus, amar o Senhor, entender o que Ele fez na cruz por mim. Eu entendo que eu era um miserável pecador. E agora eu fui feito filho de Deus. Não é questão de moralidade, meus irmãos, é questão de vida e morte. Nós somos aproximados. Olha o que Martin Lloyd-Jones diz aqui. Eu achei muito, muito profundo isso aqui. Ele diz assim, invariavelmente, o problema nessa questão é que, em vez de considerar em termos desta relação pessoal com Deus, as pessoas insistem em considerá-las em termos de bondade e comportamento. Eu lembro-me de alguém que me disse uma vez, sabe, eu acho que você já escutou isso aí também, sabe, às vezes, quase chego a desejar ter uma vida suja, violenta e extremamente pecaminosa. Aí ele diz, por quê? Ele pergunta, bem, respondeu a pessoa, para que eu pudesse experimentar essa grande mudança que tais pessoas experimentam quando se convertem. Vocês veem a falácia e o entendimento errôneo disso? Ele fala. Essa pessoa estava vendo a questão inteiramente em termos de conduta e comportamento negativamente. Se ela a tivesse visto somente em termos de conhecer a Deus e regozijar-se nele, teria visto que não havia diferença entre ela e o mais torpe e vil pecador. O teste é positivo, mas agora... Anteriormente, naquele tempo, este contraste extremo, jamais devemos dar-lhe demasiada ênfase. Por quê? As pessoas pensam assim, eu não tive uma vida assim que contrasta, porque nós achamos que nós estamos falando de comportamento. O cristianismo é só comportamento. Então, parece que a pessoa que se comportava pior, agora ele tem mais motivo para se alegrar. Mas os dois, o moralista que não cria em Deus, ele também estava alienado de Deus. Ele também ofendia a Deus da mesma maneira que o outro estava numa vida imoral. Não tem essa questão de o que vivia pior e moral, ele vai ter mais motivos, porque quando a graça alcança, ela quebra a imoralidade e a religiosidade. Ninguém pode se agarrar nisso. Então, nós achamos que cristianismo é questão de comportamento. Eu não fazia, agora eu faço. Parei de fazer. É questão de, eu não faço, mas por uma razão mais profunda, porque agora eu estou em Cristo, eu tenho uma nova vida. Não é porque alguém falou para mim não fazer. É porque a palavra de Deus guia o meu coração agora. Agora eu tenho o Espírito Santo.
Então não é só questão eu queria ter uma história linda de conversão, mas eu cresci em uma família boa. Parece que minha história é sem graça, né? É que nós entendemos de comportamento. Parece que o Vida Louca que eles falam tem mais testemunho. Mas os dois, o Vida Louca e o Vida Certinha, ambos estavam separados de Deus. Ambos estavam alienados de Deus. Ambos estavam mortos em seus delitos e pecados. Mesmo aquele que tentava se chegar a Deus pela religião, por prática de boas obras. Nós fomos aproximados porque nós estávamos separados de Deus. A primeira verdade referente ao cristão não é que ele teve alguma experiência, mas sim que ele foi aproximado. Ele tem acesso a Deus agora, meus irmãos. Nós temos acesso a Deus. Quando você tenta ter acesso a alguma pessoa importante do mundo, você tem que passar por 6, 8 pessoas. Liga, eu vou marcar, e a gente luta tanto. Nossa, eu tive acesso a fulano de tal, falei com fulano de tal da empresa. Aí você fala, agora eu tenho acesso a Deus. Se você é um cristão, você pode chamar Deus de Pai. Você pode orar diretamente a Ele em nome de Jesus, que é o nosso mediador. E as pessoas não dão, e a gente dá pouco valor nisso. O véu que separava, a barreira que separava nós de Deus foi rompida na cruz. Nós podemos chamar Deus de Pai, ter um relacionamento com Ele, mas isso não traz alegria mais no nosso coração, parece. Isso se tornou algo assim, uma verdade velha que eu criei lá no passado. Mas essa verdade ela tem que se renovar todo dia nas nossas vidas. Senão a gente vai tentando vida religiosa. Perdemos a alegria da salvação, como Davi ora, Senhor, restitui-me em mim a alegria da salvação. De você saber que você foi perdoado por Deus, mesmo você sendo um rebelde, ou religioso, ou imoral, não importa, mas você estava separado de Deus. E Deus pagou os seus pecados, e Deus pagou os meus pecados. Ser aproximado pelo sangue, meus irmãos, não é meramente que agora eu sei coisas a respeito de Deus. Agora eu sei muita coisa a respeito de Deus que eu não sabia. O diabo também sabe muita coisa a respeito de Deus. Ele citou as Escrituras. Em Tiago 2,19, o Spru diz que até o diabo crê e treme. Tem muita gente que isso aí tem uma fé diabólica. Ele apenas sabe que Deus existe, sabe coisas sobre Deus, mas não crê na morte de Cristo, não foi resgatado da sua velha vida. Ele apenas sabe coisas de Cristo que ele não sabia antes. Não é isso que é ser aproximado de Cristo. Claro que o ser aproximado não vai nos trazer conhecimento. Mas os fariseus também sabiam muitas coisas a respeito de Deus. Mas tinham vidas longas. Isaías 29:13 diz, esse povo se aproxima de mim, me honrando, me falando coisa bonita, mas o coração deles está longe. Eu rejeito isso aí. Não é só saber coisas sobre Deus, é se achegar a Deus, é clamar a Deus por misericórdia, ouvir a Deus. Saber que você foi perdoado, incluído naquela cruz, na ressurreição, que todos os seus pecados foram perdoados, que não tinha como você e eu nos salvarmos. Nem que nós tivéssemos 1000 vidas, nós falharíamos em todas, porque nós teríamos 1000 vidas mortos. Se você acha que tem uma outra forma de ser salvo a não ser pela cruz, você está zombando do que Cristo fez. Você falou assim, não precisava vir. Ou, se viesse, para que morrer? Eu sei me conduzir, eu sei me salvar. É isso que a gente fala quando a gente rejeita a cruz de Cristo. É muito sério, meus irmãos. Hebreus 4:6 diz, cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. O cristão que foi alcançado pela graça, ele se achega a Deus, quebrantado, humilhado, pedindo por misericórdia. Ele não faz igual o fariseu que foi orar, e o publicano, e o fariseu, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a essa pessoa. Eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é o que a religião produz no coração do homem. Senhor, obrigado porque eu sou bom. Obrigado porque eu sou melhor que essas pessoas. Obrigado porque eu vou na igreja. Obrigado porque eu chego mais cedo que todo mundo. Eu toco no coral, eu faço isso, eu ajudo aqui. Eu não sou como esses coitados. E o publicano diz que nem ousava levantar. Isso está lá em Lucas 18:9. Ele diz que nem ousava levantar os olhos para o céu e fez a oração de uma frase. Senhor, sê propício a mim. E a Bíblia diz, qual dos dois desceu justificado? O que se justificou, desceu condenado.
pela consciência que o Evangelho trouxe. Senhor, eu não tenho mérito nenhum. Se o Senhor não for misericordioso comigo, eu não tenho outra alternativa. Então, meus irmãos, como que nós podemos estar próximos de Deus se o homem, por nascimento, é um pecador miserável, está alienado de Deus? É isso, nós não podemos perder isso de vista. Toda a humanidade nasceu alienada de Deus, afastada de Deus. Uma das formas de nós não chegarmos a Deus é porque somos por natureza. Já falamos isso. Não é por causa de alguma bondade em nós. Não é por viver uma vida virtuosa. Nós não nos achegamos a Deus pelas nossas obras. Paulo falou isso nesse mesmo texto de Efésios 2:8. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim, tudo bem que o Senhor morreu, mas a minha parte está aqui, Vamos pesar na balança o tantinho que eu ajudei. Ninguém. Todo mundo que foi salvo, que estará diante de Cristo, vai ter a plena consciência de que foi só pela graça. Então não é pela sua condição natural. Esqueça isso. Esqueça. Não tem como ninguém se salvar. Nós nascemos mortos, alienados de Deus. Também não é por sermos religiosos ou termos interesse nas coisas de Deus. Esse aqui é um pouco mais sutil, né? Eu sou uma pessoa religiosa. Tem muitas pessoas, eu sou uma pessoa religiosa. Eu tenho meus costumes ali, eu gosto de fazer isso, eu faço aquilo. E a gente vai se agarrando em costumes e tradições, talvez da nossa família, que está há anos morta também nos pecados e delitos, mas mantém ali uma tradição ali, e a gente vai se agarrando isso, a gente se acha religioso, e nós achamos que a nossa religiosidade vai nos aproximar de Deus. Isso aqui é a mesma coisa, são obras mortas. É a mesma coisa que o cara que está tentando fazer o bem, o outro que está tentando usar da religião para se chegar a Deus. É a mesma coisa. Mas isso aqui é um pouco mais sutil. Paulo era alguém religioso, era ou não era? Como que ele se aproximou? Como que ele foi aproximar de Deus? Quando Deus deu um tombo nele, falou, esquece, é aqui, é desse jeito. Leia Atos 9. Martinho Lutero era um homem religioso também ou não era? E ele viu que o homem só pode ser justificado pela fé em Cristo. João Wesley também era... Meus irmãos, se nós vamos pegar ao longo da história, muitos desses homens tinham uma vida religiosa antes. Não eram pessoas que estavam alienadas na imoralidade. São pessoas que talvez tinham algum costume, mas todos eles, quando foram alcançados pela graça, falaram como Paulo, considere isso como refúgio. Não vale de nada. Nós não podemos basear a nossa aceitação em Cristo porque nós temos interesse religioso. Isso é muito sutil, e isso tem enganado muitas pessoas. E também não é pelo misticismo. O que é misticismo? Ele se baseia na alegação de que o caminho para aproximar-se de Deus está dentro de você. Olhe para dentro de você, faça um mergulho em você mesmo. Encontre Deus no seu coração. Encontre Deus abraçando uma árvore aqui na natureza. E você começa a querer tudo, menos crer em Cristo. Eu não preciso de Cristo. Eu vou encontrar Deus dentro de mim. Eu vou fazer um mergulho, um alto mergulho. E vou começar a contemplar agora e participar de coisas para tentar me achegar a Deus. Eu vou tentar... O que a pessoa está tentando? Ela mesma se chegar a Deus. De acordo com práticas místicas, confusas, pecaminosas, que ofendem a cruz de Cristo. Que digam, não, o Senhor não precisava ter morrido por mim. Eu consigo me encontrar. O místico crê que para conhecer a Deus ele tem que voltar para ele mesmo, para si próprio. É uma anulação, porque está querendo anular a cruz de Cristo. Esse pensamento também diz assim, assim é que, se em algum sentido estamos pondo a confiança em nós mesmos e em nossa bondade e em nossa moralidade, estamos negando o Evangelho. Não há maior negação da fé cristã do que pensar que porque você é uma boa pessoa, tem direito de chegar a Deus em oração. Isso é uma completa e absoluta negação disso tudo.
Se fosse verdade, Cristo nunca teria precisado vir ao mundo, menos ainda teria precisado morrer na cruz do Calvário. Então, se você acha que você consegue se chegar a Deus porque você é bom por natureza, porque você tem interesse religioso, você foi criado em igreja, você faz coisas muito boas para Deus, a tradição familiar, a tradição da igreja, é tudo, você está se apegando a coisas, ou pelo misticismo, eu vou encontrar Deus dentro de mim, eu vou dar um mergulho, eu vou partir agora para meditação, eu sozinho, e eu vou encontrar tudo isso. Você está querendo rejeitar Cristo. Umas formas mais agressivas, umas mais sutis, mas todas pecaminosas. Como então, meus irmãos, que nós somos aproximados de Deus? Para criar, Deus apenas falou. Para nos redimir, Ele teve que derramar o seu sangue. Tamanha a profundidade do nosso pecado. Porque já era bíblico que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. No Velho Testamento, aquelas mortes que faziam de animais, que davam perdão de ano em ano, era para tipificar o Cordeiro. Por isso que João Batista diz em João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo lá nunca tirou o pecado de ninguém, era uma representação do que iria acontecer definitivamente em Cristo. Até que veio Cristo e parou aqueles rituais. Então, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Esse tira o pecado. A morte de Cristo. Não temos nenhuma condição de nos aproximarmos de Deus, já falamos sobre isso, o texto de Efésios é claro, o morto não se aproxima de ninguém, não foi atividade nossa. Então, meus irmãos, pare, se você tem tentado se aproximar de Deus, dessas formas que nós falamos, no sentido bíblico da palavra, em nome de Jesus, pare. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir caminhar 1 centímetro em direção a Cristo por você mesmo. Seja pela sua tradição, religiosidade, misticismo, não tem outro caminho. O que Jesus fala em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem atalho, meus irmãos. Jesus está falando que Ele é o caminho. Se nós não crermos nele, não tem plano B para a salvação. Negar Jesus, menosprezá-lo. Ninguém fala isso. Eu menosprezo Jesus. Dificilmente, só se alguém tiver totalmente. Mas as atitudes nossas demonstram isso quando eu tento me aproximar dele pelos meus méritos. É uma atitude de desprezo. Jesus falou, eu morri na cruz. Não precisava. Por mim não, talvez por outros. Eu estou desprezando ou não estou? Estou, meus irmãos. 1 Timóteo 2,5, Paulo fala, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outra forma de você se achegar, de você ser salvo. Nossa aproximação custou o precioso sangue de Cristo. O que o texto de Efésios fala? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, porque os gentios estavam longe, nem no pátio de adoração, eles não conseguiam nem chegar. O pátio deles era no lugar mais fora, mais externo possível. Tinha o pátio dos gentios, depois tinha o pátio dos judeus, eles não podiam se chegar um passar pelo outro, e só o sumo sacerdote entrava no Santo Santo uma vez por ano para expiar o pecado do povo, para fazer aquele sacrifício. E então havia bastante barreiras, e eles estavam longe de qualquer coisa que representava a aproximação de Cristo. O sangue de Cristo, meus irmãos, não é que tinha algo mágico, que tipo de sangue que era? Porque o sangue fala da pessoa, da morte de Cristo. Não era um poder mágico no sangue, era da vida inocente, pura e perfeita de Cristo. Quando fala que a vida, o sangue de Cristo, está falando da vida. Ele deu a vida dele, perfeita, santa, justa, em lugar de pecadores que estavam merecidamente condenados ao inferno, como todos nós. Esse pensamento também, Lloyd Jones diz assim, somos aproximados em Cristo Jesus, não primariamente por seu ensino, porém ele ensinava os homens a viverem, veja o Sermão do Monte. Mas se ele tivesse ficado só nisso, eu estaria tão longe de Deus quanto é possível ao homem estar. O Senhor Jesus Cristo, com seu ensino e com suas palavras sobre como devo viver, não me leva mais para perto de Deus. Num sentido, leva-me para mais longe. Os fariseus, em sua interpretação da lei, pensavam que realmente chegavam mais perto de Deus pela observância da lei.
Entretanto, quando Cristo expôs o verdadeiro significado da lei, eles começaram a ver que estavam muito longe de Deus. Quando você percebe que Deus se interessa tanto por um desejo como por um ato, tanto por um motivo como por uma ação, que o olhar é tão mau como os atos aos olhos de Deus, você percebe que o ensino de Cristo condena você completamente. Cristo não me leva a Deus ensinando-me a viver, menos ainda dando-me um exemplo para seguir. Seja como for que me sinta quanto a mim, quando olho para Ele, eu quero me esconder de vergonha. Então não é só pelo ensino dele, porque muita gente ouviu o ensino dele e continuou do mesmo jeito. Mas ele usou o ensino dele pelo poder do Espírito Santo para regenerar pessoas. E Martim Lutero tem uma frase muito interessante que eu li, ele falou assim, não é a imitação que nos torna filhos, é a filiação que nos torna imitadores. Ninguém vai se tornar filho imitando a Deus. Deixa eu imitar aqui, eu não preciso de Cristo, deixa eu só imitar, deixa eu ler e tentar imitar. Você nunca vai tentar, nunca vai ser feito filho de Deus. Mas o que é feito filho de Deus pelo poder do Espírito, esse vai ser o imitador de Cristo. Porque o Espírito Santo habita nele. Então ele foi regenerado, tem uma nova vida, e pelo Espírito nós vamos caminhar rumo a essa obediência que Jesus falou em 1 João 2,6. Quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Sem mim nada podeis fazer. João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Fala de obediência, de relacionamento. Como pode a morte de Cristo realizar essa aproximação? Porque Jesus era o Cordeiro Pascal. Lá em Hebreus 9,22 disse que precisava de um sangue. Abra em Hebreus 9,22, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, por causa da morte de Cristo, por causa do nosso pecado, somente o derramamento de sangue, ou seja, somente uma vida inocente, pagando pelos nossos pecados, poderia nos remir e nos redimir. Nenhum de nós, nem que nós dessemos a nossa própria vida, o nosso sangue não tinha valor, porque nós somos pecadores. É somente a vida de Cristo em nós. Lá em João 12,14, Jesus mesmo falou assim, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus veio sabendo que ele ia morrer. Ele não foi pego de surpresa. Não armaram uma coisa que Jesus não sabia. A Bíblia diz lá em João que ele voluntariamente se deu por nós. Porque ele veio com esse propósito. Porque se ele não desse a vida dele por mim e por você, se não derramasse o sangue precioso dele na cruz, nós não teríamos vida. Nós continuaríamos condenados. Por isso que Paulo fala, fostes aproximados pelo sangue. Não foi por obras, não foi por nada, foi porque Cristo derramou a própria vida, deu a vida dele por nós na cruz, e mesmo assim ainda nos deu poder para crer, porque senão nós não creríamos, como muitos não creem. Então essa fé que é dom de Deus, não é nossa. Ele deu a vida, ele deu a fé, ele deu tudo. Para que nós pudéssemos crer, então, receber essa nova vida. 1 Pedro 1, 15 a 19, também tem um texto que fala isso. Eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Pedro 1, 15 diz, sabendo que vocês foram redimidos, não por coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Veja bem, o que é mais valioso para a humanidade hoje? Prata, ouro, qualquer outra coisa. Eu falei, isso é coisa corruptível. Vocês não foram redimidos por isso. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o próprio sangue de Cristo. Nós somos redimidos por causa da vida de Cristo derramada em nós. Meus irmãos, quando você pensa nisso, quando eu penso nisso, isso faz com que a gente crie um nojo pelo pecado. Deus coloca isso, fala assim, é como Paulo fala em Romanos 6, como que nós vamos continuar no pecado se nós somos salvos por Cristo? Como que eu vou ter prazer nisso, sendo que Cristo deu a vida dele por mim? Romanos 3,25 diz, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então, meus irmãos, esse texto diz para nós, mas agora, em Cristo Jesus, vós, está falando de judeus e gentios, porque os judeus que se orgulhavam da lei também foram salvos por causa da morte de Cristo. Ninguém foi salvo por cumprir lei. Ele está falando, vós, judeus e gentios, ele diz que estáveis longe,
fostes aproximados de Cristo. Olhe, volte um pouquinho para Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Todos nós somos um somente por causa de Cristo, só por causa do sangue de Cristo, não por causa de observâncias da lei. Meus irmãos, concluindo esse texto, o sangue de Cristo, meus irmãos, exclui obras. Você não pode dizer que você confia na morte de Cristo e você confia em você mesmo, em alguma coisa. São coisas excludentes, não tem como. Ou nós confiamos no sangue de Cristo, ou nós ainda estamos acreditando que eu não preciso e eu posso me aproximar de Deus por mim mesmo. Em Cristo Jesus, pelo sangue, não há outra forma. A salvação da causa, meus irmãos, a salvação é a mesma até hoje. Nós que estamos vivendo nesse ano de 2024, nós também só vamos ser salvos, se você ainda não foi, se você crer na morte de Cristo. Não tem nada novo que vai te proporcionar uma salvação se você não crer na obra de Cristo. Então, se você está tentando se aproximar de Deus pela sua tradição religiosa, pelo seu costume, por obras, pelo misticismo, tentando olhar dentro de você e descobrir alguma coisa boa, desista mesmo. Peça para Deus tirar isso do seu coração. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu nunca vou conseguir me aproximar do Senhor. Eu sou aproximado por Cristo, Cristo que me aproximou. Só essa forma, meus irmãos. Se você tem confiado nisso, você está perdido ainda pela palavra de Deus. Não se agarra a nada. Solte tudo e fala, Senhor, eu quero me agarrar unicamente pela fé que o Senhor me dá na morte de Cristo. Somente em Cristo, pelo sangue dele, o Senhor pagou os meus pecados e eu posso ter acesso a Ti. Só por causa do sangue de Cristo eu fui perdoado, eu fui remido, a minha culpa foi excluída. A Bíblia diz lá em Romanos 8, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Cristo pagou a nossa culpa. Nós cantamos aqui, Colossenses, Jesus ciscou a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz. Então nós não devemos nada para Deus, mas não porque nós pagamos a nossa conta, porque Ele pagou. Se você ler Isaías 53, você vai ver. O servo sofredor. Ele deu a vida dele por nós. Agora, se você, pela graça de Deus, já compreende isso, meus irmãos, e você compreende essas verdades, você sabe que isso é somente pela graça. Ninguém vai bater no peito e falar assim, eu compreendo. Nós vamos dar sempre graças a Deus. Senhor, hoje, pela graça, eu tenho consciência de quem eu era. Nós ainda não temos a plena consciência. Nós ainda, no fundo, ainda achamos que não éramos tão mal, porque nós ainda lutamos com essa questão de comportamento. Eu não tinha uma vida tão... Mas nós estávamos igualmente alienados. É isso que tem que ficar claro para nós. É isso que quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, eu estava completamente alienado, mesmo tendo nascido num lar cristão. Enquanto o Senhor não me alcançou, enquanto o Senhor não revelou Cristo para mim, não me deu condição de arrepender e pecar, eu não ia para o céu porque meu pai era pastor. Ou porque eu cresci na igreja, ou porque eu nunca fiz aberrações, ou você também. É por causa de Cristo, meus irmãos. Isso tem que ficar muito claro para nós não nos agarrarmos a mais nada. Para nós olharmos para a cruz de Cristo e falar assim, Senhor, foi ali. É a mensagem da cruz. E se você hoje está tentando se achegar a Deus, peça para Deus, Senhor, tire qualquer desejo religioso, pecaminoso do meu coração e me dê fé. Se revele a mim, para que eu leia esse texto agora com convicção. Eu que estava longe, você pode ler para você, eu que estava longe, fui aproximado pelo sangue de Cristo.